Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Tudo bem em casa, tudo tranquilo, estudando bastante. Então vamos lá, galera. Mais uma aula nossa. Nós, na aula passada, vimos a lei dos senos e a lei dos cossenos. E aí eu fiz com vocês 5 exercícios das atividades para a sala, certo? Eu pedi para vocês estarem fazendo as atividades propostas. Sempre que termina uma aula, é ideal que você já tente fazer as atividades propostas, né, que vem no livro. E no caso da aula de hoje, para não dar início, não ficar, vamos dizer assim, vomitando matéria em cima de vocês, eu quero parar um pouquinho, conversar um pouquinho mais com vocês sobre a lei dos senos e a lei dos cossenos. E aí eu selecionei 5 exercícios das atividades propostas para estar corrigindo com vocês. Tudo bem? Qual que é o ideal da aula? Você ir pausando e tentando resolver. Se você já resolveu, prestar atenção na correção, ver se está tudo certinho, se teve alguma dúvida ou não, tá? Mas o ideal é vocês fazendo isso, pausando, usar esse tempo da nossa aula para ir pausando, anotando as informações que são importantes e principalmente pausando na hora do exercício. Tentar fazer e depois dar o play aí de novo para ver a correção e ver se está tudo certinho ou não, tudo bem? Vocês podem comentar aí se porventura vai ficar alguma dúvida, tá? Ou vocês podem mandar uma mensagem no WhatsApp que da forma mais rápida possível eu vou tentar tirar para vocês. Às vezes não dá tempo de responder todo mundo, e sempre não dá tempo de responder na mesma hora, mas eu vou fazer o possível, tá bom? Então, vamos revisar da aula passada isso daqui, a lei dos senos. Lembra que a lei dos senos é uma lei em que os lados do triângulo eles são proporcionais aos senos dos ângulos opostos a ele. Então aqui eu tenho um triângulo, vou pegar aqui a setinha para apontar para nós, para ficar mais fácil. Um triângulo ABC, o lado A é proporcional ao seno do Azão, o B proporcional ao seno do Bzão e o C proporcional ao seno do Czão. E aqui eu já coloquei a circunferência, porque lembra que tem uma propriedade que diz que essa razão entre o lado e o seno do ângulo oposto é igual a 2R. Então essa daqui é a lei do seno. É lado dividido pelo seno do ângulo oposto. Tá bom? Então você pode igualar o A com o B, ou A com o C, ou o B com o C. Lembra que a grande sacada para saber se usa a lei dos senos é o quê? Eu preciso de no mínimo 2 ângulos. Então, para usar a lei dos senos, eu preciso de 2 ângulos e de um lado. Então, lei dos senos, eu preciso de 2 ângulos e um lado para poder calcular o que eu quero, tá bom? E aí, lembra aqui do 2R, que é uma relação importante que a gente viu na aula passada. E a lei dos cossenos, que a gente também viu na aula passada, ela é uma lei que diz que o quadrado de um lado, né, é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos 2 vezes o produto desses dois lados, vezes o cosseno do ângulo oposto ao primeiro ao primeiro lado que você fez. É mais fácil a gente explicar aqui com uma expressão. Então, por exemplo, ó, aqui o Azinho, o A ao quadrado, ele é igual à soma dos quadrados de B e C, menos 2, que multiplica o B e o C, vezes o cosseno do A, porque eu quero calcular o Azinho. Então, se eu começo pelo Azinho, aqui tem que ser o cosseno do ângulo oposto a ele. Se eu começo por Bzinho, aqui tem que ser o cosseno do ângulo oposto a ele. E se eu começo pelo Czinho, a mesma coisa. Então, o oposto ao Czinho é o Czão. Tá bom? E outra coisa que é importante também dentro das aulas é aquela relaçãozinha dos ângulos suplementares. 2 ângulos são suplementares quando a soma é igual a 180. E aí lembra que a relaçãozinha vai ser o seguinte: o seno dos ângulos suplementares são iguais e o cosseno muda o sinal. Então eu passei 3 para vocês. O 150, que é o suplementar do 30. O 135, que é o suplementar do 45. E o 120, que é o suplementar do 60. E aqui está o seno e o cosseno de cada um deles. Então é importante. Em resumo, essas 3 telas que eu passei para vocês
elas ajudam na hora de resolver o exercício. Lembrar aqui, ó, não falei para vocês, mas é importante. Na lei dos cossenos, como que eu sei quando uso ela? Eu preciso saber dois lados. Então eu tenho que ter um ângulo só, um ângulo basta na lei dos cossenos. Então, lei dos senos, olha aqui, dois ângulos e um lado. E a lei dos cossenos, eu preciso de dois lados e um ângulo, beleza? Então, essas três loudas, vamos dizer assim, elas são fundamentais na hora de resolver qualquer exercício. E aí, vamos lá para as atividades. As atividades propostas que estão na página 29. Lembrando que estamos na apostila 1. Amanhã a gente começa a apostila 2 já, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro exercício, ele fala o seguinte. Considerando que o perímetro de um triângulo inscrito... O que significa inscrito, Bistec? É aquele que a gente viu no comecinho da aula, ele está dentro. Os vértices do triângulo são pontos da circunferência. Em um círculo, mede 20x. Então, o perímetro é 20x, a soma dos lados. E que a soma dos senos de seus ângulos internos seja igual a x. Tá bom? Então, vou desenhar aqui para explicar o que ele falou até agora. Se eu pegar o ladinho Azinho mais o Bzinho mais o Czinho, essa soma vai dar 20x. Se eu somar agora os senos, então se eu pegar o seno do Azão mais o seno do Bzão e o seno do Czão, olha lá, a soma dos senos, isso vai ser igual a x. Então, a área do círculo em centímetros quadrados é igual a... Lembra que para calcular a área de um círculo, você tem que fazer πr ao quadrado. Então, a gente precisa do raio. Então, guarda que nessa questão, a gente precisa do raio. Nas relações que eu ensinei para vocês, lei dos senos e lei dos cossenos, qual que tem uma relação com o raio? É o seno. E o exercício, ele já dá a dica para você, ó. Ele fala aqui da soma dos senos. Então, a gente vai usar aqui a lei dos senos. O que diz a lei dos senos? Ela diz isso daqui, ó. Para um pouquinho nessa parte aqui que já vou explicar para vocês. Mas ela diz que A dividido pelo seno de Azão, B sobre o seno de Czão, de Bzão, e C dividido pelo seno de Czão tem que ser igual. Isso, pessoal, a gente chama de proporção, tá? Quando eu tenho várias razões, que são as fraçõezinhas aqui, e elas são iguais, isso é uma proporção. É como se fosse assim, ó, 5 sobre 6 é igual a 10 sobre 12, entendeu? Essa que é a ideia, eles são proporcionais. Do 5 para chegar no 10 eu multipliquei por 2, do 6 para chegar no 12 eu multipliquei por 2 também. E uma das propriedades da proporção é o seguinte, a soma desses três carinhas e a soma dos três de baixo também, elas são proporcionais a esses caras aqui, ó. Elas também são proporcionais a isso. Certo? A soma dos numeradores e a soma, a razão entre a soma dos numeradores e a soma dos denominadores é a mesma, é igual a da proporção. Deixa eu pegar aqui para vocês entenderem, só para vocês entenderem um exemplo. Aqui, ó, vamos lá, pegar aqui uma equação, eu vou pôr uma fração aqui, e aqui outra, e aqui outra. É como se fosse lá o que eu estava explicando para vocês. 5 sobre 6. Isso daqui é proporcional a 10 sobre 12, certo? De 5 para chegar no 10 eu multipliquei por 2, do 6 para chegar no 12 eu multipliquei por 2. Você vai ver que é proporcional também se eu somar em cima, ó. Se eu somar em cima aqui vai dar 5 mais 10, que vai ser 15, e embaixo que é 6 mais 12, você vai ver que vai dar uma razão proporcional também. Olha aqui, ó. Se eu pego ali, isso daqui vai dar 15 sobre 18. Aí faz comigo. Do 5 para chegar aqui no 15, eu multipliquei por 3. Do 6 para chegar no 18, eu também multipliquei por 3. Então, eles são proporcionais.
Essa que é a propriedade, tudo bem? Então a soma dos numeradores com a soma dos denominadores, elas são proporcionais àquelas razões ali, belezinha? Ok? Tranquilo? Então foi o que eu fiz aqui com vocês, ó. Olha lá, ó. Então foi o que eu fiz aqui com vocês. Azinho mais Bzinho mais Czinho, que é a soma dos numeradores, vai ser proporcional a cada um deles. Seno de A mais seno de B mais seno de C também. Então, ó, o enunciado falou que Azinho mais Bzinho mais Czinho é 20x. Então eu vou ter isso, ó. 20x dividido por x. Se eu cancelar isso daqui vai dar 20. Ou seja, meus amores, A dividido pelo seno de A igual a B dividido pelo seno de B igual a C dividido pelo seno de C, isso é igual a 20. O que a gente aprendeu na aula? Que isso daqui, ó, é 2R. A dividido pelo seno de A igual a B dividido pelo seno de B igual a C dividido pelo seno de C. Qualquer uma dessas razões é igual a 2R. E aí eu posso afirmar então que 2R é igual a 20. Então a gente vai descobrir que o raio vale quanto? 10. Então vocês entenderam o que eu fiz? O que matou a gente aqui, ó, qual foi a principal jogada do exercício? Essa propriedade aqui da proporção. O que diz a propriedade? Se você tem a proporção entre razões, a soma dos seus numeradores dividido pela soma dos seus denominadores também é proporcional. Então 2R é igual a 20, o R vai ser igual a 10. Agora eu calculo a área lá, ó. Para calcular a área é πr ao quadrado, π vezes 10 ao quadrado, 10 ao quadrado costuma dar 100, então aqui eu vou ter 100 centímetros, 100 π centímetros quadrados. Aqui eu não coloquei porque aqui o enunciado falou que era centímetros quadrados, mas poderia ter colocado. Então a alternativa correta é a letra C. Então é um exercício bem legal, bem interessante. Além de usar a lei dos senos, ele buscou um pouquinho lá na frente do Júlio, lá na frente de fundamental, que é uma coisa que a gente vai ver mais pra frente, na frente fundamental, buscou um pouquinho de razão e proporção, tá bom? Tranquilo? Se ficou alguma coisa desse exercício, depois vocês podem me mandar, tá certo? Vamos pro próximo, o exercício 2. Exercício 2. Ele sempre exercício desse tipo aqui, ele é um pouquinho mais difícil, porque a gente primeiro tem que fazer a interpretação correta, a gente tem que fazer o desenho, para depois ver o que ele quer. Então ele fala assim: um navio velejando em linha reta passa sucessivamente pelos pontos A, B e C. Seria isso, galera, ó. Olha lá, um navio, ele vai passar pelos pontos A, B e C, tá bom? O comandante, quando o navio está em A, observa o farol em L e calcula o ângulo LAC como sendo 45 graus. Então vai ser isso, ó. Ele vai observar aqui um farol L, aqui, ó, vai aparecer daqui a pouco o farol do L. E aí o ângulo LAC aqui, ó, vai ser 45. Após navegar 4 milhas, então ele vai navegar 4 milhas e atingir o ponto B, em que o ângulo LBC é 75. Então olha lá, ó, foi o que eu já tinha desenhado. Ele vai navegar de A até B 4 milhas. E quando ele chegar em B, ele vai ver que o ângulo aqui formado é 75 graus. Quantas milhas separam o farol do ponto B? Ele quer a distância do L até o B. Tá bom? Como é que eu vou calcular essa distância do L até o B? Vocês viram que apareceu um ângulo ali. E aí eu brinco com os alunos que mesmo que eu não saiba fazer exercício, dá uma vontade de calcular esse ângulo aqui, ó. Você vem aqui e fica morrendo de vontade de calcular. Então vamos calcular, vamos matar a vontade. 75, né? A soma dos dois tem que dar 180. Então 180 menos 75, eu descubro que esse ângulo é 105. Ângulos internos do triângulo. A soma deles tem que dar 180. 180 menos 105, 75.
menos 45. Olha lá, ó, 180 menos 45 e menos 105, eu vou ter 30. Então significa que esse ângulo L aqui vale 30. O que eu quero calcular mesmo? Eu quero essa distância, de B até L, que é o X. Como eu tenho dois ângulos e tenho um lado, olha lá, ó, dois ângulos. Em um lado eu tenho até três ângulos, né? Mas no caso eu vou usar esses dois. Em um lado eu vou usar a lei dos seno. Eu não posso usar aqui a lei dos cossenos porque eu não sei no triângulo aqui, ó, quanto que vale o lado AL. Se eu soubesse, poderia usar. E como é que vai ser a lei dos senos? Lembra, é lado dividido pelo seno do ângulo oposto. Então você vai pegar o x, vai dividir pelo seno de 45, igual a 4, dividido pelo seno de 30. É sempre importante calcular todos os ângulos, para saber identificar quais a gente vai usar direitinho, tá bom? Então, ó, x dividido pelo seno de 45 é igual a 4 dividido pelo seno de 30. Então, vou ter essa expressão. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, e o seno de 30 é 1 sobre 2. Vamos multiplicar cruzado, ó. Então vai ficar x que multiplica 1 sobre 2 e 4 que multiplica raiz de 2 sobre 2. A gente pode cancelar aqui, ó, já ensinei isso para vocês, como os denominadores são iguais. Então vamos cancelar o 2 com 2. Aí vai sobrar então que o x é 4 raiz de 2 milhas. E aqui, ó, vai sobrar x vezes 1, que dá x é igual a 4 raiz de 2 milhas. A alternativa correta é a letra C. Beleza, meus amores? Tudo bem? Tá tranquilo? Certo? De boinha? Qualquer dúvida que ficar, me manda uma mensagem, tá? Exercício 3. Vamos lá? Exercício 3, ele já dá o desenho pra gente, certinho? Ele fala o seguinte: na figura a seguir, são dados que o DA vale raiz de 3 e AB vale 3. Eu já até coloquei no desenho nosso ali. A área do triângulo CDB em centímetros quadrados é... Triângulo CDB seria esse daqui, ó. Vamos seguir aqui, ó. CDB. Seria esse triângulo aqui, ó, à esquerda nosso. Ele que é a área. Lembra que para calcular a área, a gente tem que pegar a base vezes a altura e dividir por 2. Esse triângulo, ele é triângulo obtusângulo, por causa desse ângulo aqui, ó. CD vai ser a minha base. A altura é o AB. Por quê? Por que, Bisteca, que é a altura AB? Porque a altura, ela é um elemento do triângulo em que ela sai do vértice e tem que ser perpendicular ao lado oposto. E não dá, presta atenção no que eu vou falar, para sair do vértice B e vir perpendicular aqui por dentro. Por isso que a gente faz aqui por fora do triângulo a altura dele. Então a minha base vai ser o CD, guarda ela, ó. O CD é a base e a altura é o 3 aqui. Então o que a gente precisa calcular para ter a área? Calcular o valor do CD, certo? Para isso eu vou fazer o seguinte: eu separei esse triângulo DAC aqui no cantinho, ó. DAB. Falei C, mas é o B, perdão. Aqui é a raiz de 3 e aqui é 3, certo? Eu vou achar esse valor aqui, ó, que é o valor do DB. Como que eu vou achar ele? Como ele é um triângulo retângulo, eu vou usar o to pitch, certo? Então eu vou descobrir ali o x. Então a gente vai ter que x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. Então eu vou ter isso. X é igual a 9 mais 3. O x é igual a 12. Então o x vai ser igual a raiz de 12. Lembra de fatorar a raiz de 12. E a fatoração da raiz de 12 dá 2 raiz de 3. Tá bom? 12 é 4 vezes 3. A raiz de 4 é 2, por isso que a gente tirou o 2 da raiz. E o 3 não tem raiz como um número racional, ela é irracional, então a gente deixa. Tudo bem, meus amores? Então a gente acabou de descobrir que esse cara aqui, ele é 2 raiz de 3. Alguma dúvida? Vamos continuar.
Agora eu desenhei o triângulo que ele pediu mesmo para a gente calcular, que é o triângulo, a área do triângulo do CDB. Aí, galera, lá nas revisões que eu fiz com vocês, eu ensinei um teorema chamado de teorema do ângulo externo. Ele diz que o ângulo externo é a soma dos internos não adjacentes a ele. Então é o seguinte, esse ângulo D aqui, que é 2θ, que o exercício falou, ele é ângulo externo, certo? Ele é ângulo externo. Então, se aqui é 2θ, o C com o B somados tem que dar ele. Como o C é θ, o B tem que ser θ também. Aqui, ó, θ mais θ, eu vou ter 2θ. Certinho? Então, ó, θ mais θ igual a 2θ. Com isso, eu chego à conclusão que esse triângulo aqui é isósceles, de base BC. Então, esse lado BD e esse lado CD são iguais. E foi exatamente o que eu calculei, que é o X. Então, esse lado aqui é 2 raiz de 3, a base também é 2 raiz de 3. Nesse caso aqui, o exercício a gente nem está fazendo por lei de seno, lei dos cossenos. A gente está fazendo puramente só pelo que a gente aprendeu lá na revisão de trás, Pitágoras, né? E lá na revisão de trás, que são os conceitos de triângulo. Então vamos voltar aqui, ó, para vocês entenderem. Esse ângulo aqui é a soma do C com o B. Como o C é θ, e aqui tem que dar 2θ, o B também vai ser θ. Esse triângulo é isósceles, porque esses dois ângulos são iguais. Então o lado BD e o lado CD são iguais. Eu vou ter esses dois carinhos iguais. Certinho? Aí agora eu posso calcular a área. Que a área é base vezes a altura dividido por 2. O que a gente combinou? O CD vai ser a base. Então base é 2 raiz de 3. A altura do triângulo é 3. Então vai ficar assim, ó, 2 raiz de 3 vezes 3. A gente pode cancelar o 2 com 2 aqui. E eu vou ter 3 raiz de 3 centímetros quadrados como área. A alternativa correta é a letra B de dado. Belezinha? Alguma dúvida nisso? De boa? Qualquer coisa é só falar. Pausa, volta, tenta, vamos dizer assim, digerir o que eu estou falando para vocês poderem pegar bem, tá bom? Exercício 4. De novo, não tem um desenho, mas nesse caso nem vai precisar. Eu vou fazer um esboço, mas ele é muito interessante, porque ele mexe um pouquinho de geometria com um pouquinho de sistema, porque ele dá várias incógnitas e tudo mais. Olha o que ele fala. Os lados de um triângulo medem A, B e C centímetros. Qual o valor do ângulo interno desse triângulo oposto ao lado que mede A centímetros, se forem satisfeitas as relações 3A é igual a 7C e 3B é igual a 8C. Então guarda essas relações que é importante. Primeiro vamos ver o que ele quer. Ele quer calcular o ângulo que está na frente do lado A. Então vamos fazer o desenho aqui, ó. Você faz um triângulo ABC, certo? Essa imagem já peguei da internet para ficar mais fácil. ABC. E ele quer calcular esse ângulo aqui que está na frente do A, que eu chamei de alfa. É o alfa que ele quer. Tudo bem? Galera, nesse caso aqui eu não tenho dois ângulos, eu só tenho aquele cara. A gente vai usar a lei dos cossenos nesse caso. Porque se ele tivesse dado mais algum ângulo ali, alguma informação, a gente poderia usar a lei dos senos. Mas a única referência de ângulo que a gente tem é o próprio alfa que ele quer. Tá bom? Então, uma dica para quem for parar um pouco e tentar fazer exercício é fazer pela lei dos cossenos. Então, ó, olha lá, ó. Depois que a gente viu que vai usar a lei dos cossenos, quais foram as informações que ele deu? Que o 3A é igual a 7C e que o 3B é igual a 8C. Então, a gente sabe disso, ó. Que o 3A é igual a 7C
Então vocês concordam comigo que o 7C é igual a 3A, então C vai ser 3A dividido por 7. Eu vou escrever o C e o B em função do A. Eu vou deixar todo mundo em função de uma incógnita só, que é o A. Poderia ter feito isso todo mundo para incógnita B ou todo mundo para incógnita C. Eu escolhi o A aleatório, tá bom? Então C é 3A sobre 7. Guarda essa informação. C é 3A sobre 7. Agora vamos fazer a mesma coisa com o B. A informação disse que 3B é 8C. Olha lá, ó. 3B é 8C. Então o B vai ser 8C dividido por 3. Como o C é 3A sobre 7, eu substituí aqui, ó, no lugar do C eu coloquei 3A sobre 7. Aí eu posso cortar o 3 com 3 aqui e vai ficar 8A sobre 7. Então a gente descobre que o B é 8A sobre 7. Essas informações todas, quem me deu foi o enunciado. Aí agora eu vou usar a lei dos cossenos. Lembra que eu vou começar aonde está o oposto ao ângulo. Então vai ser esse cara quadrado é igual a esse ao quadrado, 8A sobre 7, mais 3A sobre 7, todos ao quadrado, menos 2 vezes o produto entre eles, vezes o cosseno do ângulo que eu quero. Aí vamos com calma. A ao quadrado, vamos lá. Cada um aqui tem que ser elevado ao quadrado. Então 8, 64, A ao quadrado, 7 vai dar 49. 3 vai dar 9, A ao quadrado, 7 ao quadrado, 49. E vamos multiplicar essa galera toda. Ó. 3 vezes 8, 24, vezes 2, 48. A vezes A ao quadrado, e 7 vezes 7 no denominador, 49. Tudo bem? Vezes o cosseno de alfa. Como 49 é divisor comum, eu vou tirar aqui, ó, o 49 como MMC. E aí eu vou fazer e colocar todo mundo debaixo de um denominador comum, tá bom? Então só aqui no A ao quadrado que eu vou multiplicar por 49, porque 49 dividido por 1 dá 49. Vezes A ao quadrado vai dar 49A ao quadrado. O resto todo mundo mantém. Aí eu posso cancelar o 49, certinho? Aí ficou 49A ao quadrado desse lado, igual 64A ao quadrado mais 9A ao quadrado, vai dar 73, menos 48A ao quadrado. O que eu vou fazer nessa expressão da direita? A subtração ela tem em comum A ao quadrado, eu vou colocar o A ao quadrado em evidência. Aí eu posso cancelar o A ao quadrado. Foi por isso que eu escrevi o B e o C em função do A, para sumir com o A ao quadrado aqui, ó. Aí sobrou desse lado 49 e desse lado 73 menos 48 cosseno. Vou passar para cá o 48 e o 49 para lá, ó. Trouxe 48 cosseno para cá e o 49 para lá. Então vai dar 48 cosseno igual a 24. Então eu vou ter que o cosseno ele vai ser igual a 24 dividido por 48. Simplificando por 24 vai dar 1 sobre 2. E aí, lá da aula do capítulo 3, que a gente viu as razões trigonométricas no termo retângulo, qual é o ângulo agudo que a gente sabe que o cosseno vale 1 sobre 2? É o 60. Certo? Então a alternativa correta é a letra C de casa. Belezinha? Tranquilo? Certo, meus amores? É isso aí. E, para a gente encerrar esse tempo de hoje, vou fazer com vocês o exercício 5. Um paralelogramo, eu vou desenhar ali para vocês, mas vamos revisar. Ele é um quadrilátero em que os lados opostos são congruentes e os ângulos opostos também são congruentes, tá bom? O retângulo ele é um paralelogramo. O paralelogramo, vamos dizer assim, que ele seria um retângulo tortinho, tá? É que o retângulo ele é um tipo de paralelogramo. Os lados consecutivos de um paralelogramo medem 4 e 5, sendo o ângulo entre eles igual a 120 graus. Determine a menor diagonal desse paralelogramo.
Então você vai ter isso, um paralelogramo aqui, um lado mede 4 e o outro 5, e o ângulo entre eles vai ser 120, tudo bem? Ele tem dois ângulos, pessoal, entre eles, porque aqui em cima também é 5, tá? Poderia ser esse ou esse, só que um é agudo e o outro é obtuso. Como ele falou que é 120, 120 é o de 5, tudo bem? Determine a menor diagonal desse paralelogramo. Os ângulos opostos são iguais. Então aqui também é 120. E esse carinha aqui vai ser 60, que é o outro ângulo. Por quê? Guarda essa propriedade do paralelogramo. Esses ângulos aqui, ó, eles estão na mesma transversal. Aqui são as bases, em cima e embaixo. E aí você tem esse tracejado aí, que são os ângulos na mesma transversal. Eu falei tracejado, mas é transversal que eu queria dizer, desculpa. A soma deles tem que dar 180. Então, se em cima é 120, aqui embaixo tem que ser 60. Aqui é a mesma coisa que vai acontecer, ó. Embaixo aqui é 120, em cima é 60. Porque no quadrilátero a soma tem que ser 360. Tudo bem? Ele tem duas diagonais. Tem uma diagonal que fica na frente do 120 e uma diagonal que fica na frente do 60. Como o enunciado que é a menor, a gente vai calcular essa que fica na frente do 60. Porque como ela é oposta aos 60 graus, ela é menor do que uma diagonal oposta aos 120. Tudo bem? Aí, galera, a gente quer essa diagonal que eu chamei de D. Você viu que eu dividi aqui num triângulo? Esquece do paralelogramo e foca só no triângulo. Como é que eu vou calcular o D? Vou usar a lei dos senos ou a lei dos cossenos? Se você olhar só no triângulo, o único ângulo que você tem é o 60, porque aqui o 120 ele dividiu. O único ângulo que você tem é o 60. Então a gente vai usar a lei dos cossenos, não a lei dos senos. Presta atenção, ó. Essa reta aqui dividiu o 120. Não sei se dividiu ao meio. Não posso afirmar isso. Porque se dividisse ao meio dá 60, então o triângulo esse equilátero, todos os lados têm que ser iguais e não é. Um lado é 4, o outro é 5. Então não pode fazer isso. Então, ó, o único ângulo do triângulo que eu tenho é 60. Então a gente vai usar a lei dos cossenos. Que vai começar aqui pelo D, ó. Por que eu começo pelo D e não pelo 4 e não pelo 5? Porque o D está na frente do ângulo. Vai ficar D ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado, menos 2 vezes 4 vezes 5, vezes o cosseno de 60. E aí a gente vai fazer lá, 16 mais 25, menos 2 vezes 4, 8, vezes 5, 40. Lembra, ó, não vai me somar isso daqui já subtraído 40, que dá errado. Deixa esses dois quietinhos e faz aqui primeiro. Menos 40 vezes meio vai dar menos 20. Aí agora soma, vai dar 21 isso, ó. Aqui vai dar 41, menos 20 vai dar 21. A diagonal vai ser raiz de 21. Opa, eu fui com muita sede ao pote. Foi muito afobadinho ali. Aqui vai dar raiz de 21 centímetros. Certinho? Deixa eu até colocar aqui, deixa eu aproveitar. Centímetros. Beleza, galera? Então esse daí é o exercício 5. Show? Dúvidas vocês podem comentar ou me mandar uma mensagenzinha, beleza? Foi um prazer. Amanhã a gente tem dois encontros, né? Dois encontros que eu fiquei muito feliz. Que eu vou começar com vocês a frente da fundamental, né? E mais a minha frente, que é a frente 2. Então na aula de amanhã a gente tem 2 encontros, 2 videoaulas do Bisteca, overdose de Bisteca aí pra vocês. Tá certo, galera? Beijão a todos, fiquem com Deus e até a próxima.